Olha, gente, quem é que nós temos para vocês agora? Ó? Esse caboclo é bacanaço. Senador Alessandro Vieira está aqui com a gente. Senador, bem-vindo. Primeiro de tudo, obrigado pela sua contribuição na CPI, foi espetacular. Nós agradecemos a gente, como o senhor lá, que estava lá nos bastidores, empurrando aquela CPI para frente, até o fato de que nós conseguimos a vacina. Foi uma conquista de vocês lá. Se não fosse a CPI lá batendo bumbo, denunciando os absurdos da corrupção, da desídia, né, da má vontade desse governo neonazista aí com relação à saúde da população, talvez eu não tivesse tomado nem a minha primeira dose. E o senhor acho que também não, viu? Bom dia para o senhor e bem-vindo aqui. Bom dia, Fábio, Isabelle. Obrigado pelas palavras. De fato, a CPI cumpriu um papel muito importante para colocar luz num tema que o governo escondia. O porquê das vacinas não chegarem, o porquê da gente não ter uma atuação organizada. O plano de vacina, nós chegamos a um ponto de descaso no Brasil que o PNI, o Plano Nacional de Imunização de 2022, só foi divulgado depois da terceira convocação do ministro Queiroga. Quer dizer, a gente está falando isso agora, já com 600 mil mortos. Eles não mudaram o comportamento. A CPI conseguiu colocar luz, inibir um pouco, forçou a contratação de vacinas sérias, afastou os pilantras, os picaretas que queriam vender vacinas que não existiam, os casos de corrupção tentada que foram muito bem mostrados, e agora o governo tenta automaticamente voltar para o roteiro anterior. Desinformação, fake news. Na semana do relatório, o presidente da República dá uma entrevista, faz um comentário numa live, dando a entender que vacinas contra a Covid causam AIDS. E esse absurdo todo motivou, no último dia de CPI, a aprovação de um pedido de cautelar junto ao Supremo, está na mesa do ministro Alexandre de Moraes, que já despachou para a PGR se manifestar, no sentido de entender como fazemos cessar o crime. Porque toda vez que um cara que ganhou 57 milhões de votos vai a público e fala uma loucura dessa que ataca a saúde pública, ele comete um crime. Não tem dúvida com relação a isso. Pessoas adoecem, pessoas morrem por conta dessa conduta. E a gente tem que encontrar meios de fazer cessar. Como é uma coisa inédita na nossa realidade, enfim, pelo menos recente da história, a gente vai ter que construir soluções. E é um papel do parlamento e do judiciário. Senador, bom dia, parabéns, é um prazer estar entrevistando o senhor aqui hoje. Quando a CPI começou há 6 meses, né, o que a gente tinha certeza era de que havia uma postura negacionista do governo Bolsonaro, né? Agora, com o decorrer das investigações e do trabalho dos senhores lá na CPI, a gente foi percebendo que o que a gente considerava apenas uma postura, não apenas entre aspas, né, negacionista e anticientífica, na verdade ela se revelou uma vitrine, né, para uma coisa que estava escondida atrás, que era um esquema de corrupção, negociatas, uma série de interesses escusos que nada tinham a ver com o combate à pandemia, né? E aí a minha pergunta para o senhor é a seguinte: quando foi iniciada a CPI, o senhor imaginava que ela conseguiria revelar e trazer à tona tantos elementos, tantos esquemas, tantos assuntos diferentes e tão graves? A gente sabia que ia encontrar uma série de informações graves, isso era previsível, porque determinados comportamentos precisam ser esclarecidos e justificados. Não é natural um presidente agir como o Bolsonaro vem agindo. Você pode ter as hipóteses de um problema psiquiátrico, mas não acho que seja esse o caso. E você tem uma hipótese de interesses ocultos. Muita gente ganhou dinheiro com a pandemia, muita gente. Muita gente investiu nesses medicamentos que não funcionam. E essas coisas todas precisaram vir à tona, né? A conduta deliberada do Bolsonaro, a incapacidade completa, isso precisava ser revelado e foi revelado. Agora a gente tem que cumprir outras etapas, né? São outros órgãos que atuam, a gente tem que acreditar no sistema democrático, né? A gente cobra, a gente fiscaliza, mas agora a bola está com a PGR, a bola está com outros atores, e a gente tem que fazer aqui no Senado da República novamente o nosso papel, fiscalizando e legislando para evitar que os problemas se repitam. Por exemplo, a gente espera apresentar uma contribuição com o pessoal da USP nas próximas semanas um projeto completo de como o governo deve atuar numa situação dessa, de tragédia de saúde. A legislação é muito antiga, muito dispersa, precisa ser refeita, robustecida. Eu não posso permitir que ninguém eleito
tenha tamanho poder que possa fazer com o Brasil, com a vida dos brasileiros, o que bem entender. Isso não é democrático, isso não é civilizado. As pessoas têm limites. Mesmo sentado na cadeira mais importante da República, existe limite. E eles estão na Constituição, mas me parece que hoje precisamos reforçar esses limites, destrinchar mais detalhadamente, explicar como é que você pode ou não pode agir quando acontece uma crise, explicar que você não pode, e devia ser óbvio, mas é claro que hoje precisa ser reforçado, que você não pode desinformar a população a um ponto tal que coloque em risco a vida das pessoas. E essa construção toda a gente vai fazer nos próximos meses, e sabemos que não vai ser fácil, em particular porque a gente já se aproxima de um novo ciclo eleitoral. Senador, agora, o que a gente pode esperar dessa frente que se criou? Exatamente, o que a gente pode esperar? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente fica, às vezes, depositando expectativa sobre instituições que não podem efetivamente dar a resposta que se espera. Nós estamos aí na dependência do ministro. Aliás, eu vou chamar de novo aqui, daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista com o procurador Cláudio Fonteles aqui, viu, gente? Muito importante para a gente entender direitinho o que pode ser feito. Mas vamos lá, o que se pode esperar no âmbito da ação parlamentar de vocês na sequência desse trabalho da CPI? O parlamento está limitado a ações de fiscalização, né, e legislação. É o que a gente tem, a tribuna, a legislação, é isso que a gente pode fazer. Eu não gosto de criar expectativas que eu não posso cumprir. Então, lá no começo, eu falava, CPI não prende ninguém, CPI não condena, CPI não faz impeachment. CPI revela fatos e apresenta alternativas legislativas. É o que a gente está fazendo. A gente tem vários projetos, eu espero que comecem a andar finalmente na Câmara dos Deputados, o projeto das fake news, projeto essencial para desarticular as quadrilhas que nós temos na internet e que não afeta em nenhum instante a opinião das pessoas. Não tem uma linha que trata de conteúdo de mensagens, trata de ferramentas, de formas de atuação, de responsabilização das empresas que vivem disso, porque hoje uma empresa como o Google, o Facebook, tem uma arrecadação, tem uma lucratividade muito maior do que qualquer empresa de mídia. São grandes conglomerados de mídia que atuam sem nenhum tipo de responsabilidade, por conta da escolha que fizemos lá no marco da internet, né? Então, a gente tem que atualizar isso. O projeto está pronto, o substitutivo foi apresentado pelo deputado Orlando Silva, é um bom substitutivo, ajustes pontuais que serão feitos certamente. A gente tem que votar isso, a gente tem que legislar. Precisamos criar barreiras técnicas para que não aconteça mais esse tipo de descontrole, esse tipo de desvio democrático que nos colocou numa crise tão grave, que foi, claro, iniciada, startada por um vírus imprevisível, mas que no Brasil foi muito agravada pela conduta direta, pessoal, deliberada do presidente da República. Senador, sobre esse projeto que o senhor falava anteriormente, né, construído junto com a USP, está previsto nesse projeto alguma relativização justamente do poder do presidente da Câmara em relação a crimes de responsabilidade e do poder do Procurador-Geral da República em relação a crimes comuns, em relação a esses limites ao Poder Executivo? Não, são legislações diferentes. Nós também temos sugestões nessa linha. Uma democracia, ninguém pode ter poderes absolutos. Mas esse é outro problema. Eu respondi a uma outra entrevista instantes atrás, e no Brasil hoje você acorda com um problema em cima da mesa e começa a pensar em resolver e outros 10 caem na sua cabeça em 30 minutos. A gente começa a tumultuar o processo, tem que ter muita calma e foco. Então, uma coisa são ajustes no sistema democrático brasileiro, eles precisam acontecer. Eu preciso ter possibilidade recursal para uma série de coisas. O PGR não pode ter a palavra única e exclusiva com relação a denúncias, porque em toda a estrutura do MP, do Ministério Público, existe grau recursal. Então, também no tocante ao PGR deve existir, porque tudo que é humano pode falhar e ninguém pode ter um poder exclusivo na mão. Isso se reproduz nas casas legislativas. Eu não posso ter na mão do presidente do Senado ou da Câmara um poder absoluto de pautar ou não pautar. Isso frauda o sistema que é colegiado. Eu imagino que o constituinte original nunca imaginou que teria um Arthur Lira sentado na cadeira, ou um Eduardo Cunha. Então, ele sempre imaginou, se chega um pedido de impeachment, se tem evidências, ele vai tramitar. Ninguém está dizendo que vai ser aprovado, porque é um processo jurídico-político. Mas você tem que despachar. E se cristalizou na Câmara dos Deputados um comportamento onde esses pedidos não são despachados. A cada ciclo de 2 anos, eles jogam no arquivo tudo sem despacho. A gente tem que mudar isso com sobriedade, atacando o problema, mas entendendo que são vários problemas em sequência
Alguns deles a CPI apontou caminhos e outros nós vamos ter que construir em parceria com a sociedade. Agora, tem um elemento colateral aí. O Brasil há muito tempo não criava lideranças, não deixava emergir liderança no campo da política, talvez porque a atividade ficou tão amesquinhada que ela realmente não permitiu, não abriu espaço. Agora, na CPI surgiram essas lideranças aí, com muita clareza, né? Randolph, o senhor, enfim, vários parlamentares que se destacaram e tiveram atuação, ficaram conhecidos do Brasil, criaram empatia. E eu queria saber, no seu caso, senador, qual é o seu projeto de futuro na política? Onde é que o senhor... O que o senhor pretende fazer com essa inaudita popularidade que o senhor ganhou a partir de agora? O senhor virou um personagem nacional, está sendo cogitado um monte de coisa. E como é que vai ser a vida a partir de agora? Essencialmente, cumprir a missão que me colocou aqui em Brasília. Eu sou aquele cara que nunca pensou em ser político, não tinha interesse específico na política, mas que entendeu que as soluções só podem ser obtidas pela política, na democracia em que a gente vive. E que percebeu justamente isso que você constatou, a má qualidade da representação. É um fato. Nós temos problemas gravíssimos. Então agora a gente começa a falar de precatórios, teto, Auxílio Brasil, problemas linkados. No pano de fundo, orçamento. Eu preciso ter gente em Brasília que tenha capacidade para entender a gravidade dessas coisas. Capacidade e ética para montar equipes que possam ajudar a entender. Abertura para conversar com a sociedade, para ouvir as colaborações e fazer os ajustes necessários. A qualidade técnica realmente vem caindo bastante ao longo dos últimos processos legislativos. Acho que meu papel passa muito por contribuir nisso, mostrar que vale a pena apostar nessa renovação, que essa renovação tem que chegar aliada com qualidade, não dá só para ser personagem de internet, não dá para viver à base de meme. As coisas são muito sérias. O que a gente faz aqui em Brasília afeta a vida das pessoas lá no interior do meu estado, Sergipe, o menor estado da federação. E como é que eu vou tratar problemas sérios com gente que não tem qualificação para tratar os problemas? Então, o meu papel é participar desse processo agora. Como é que isso vai acontecer? Os fatos vão alinhando. Eu hoje sou pré-candidato à presidência da República, é uma decisão do meu partido, Cidadania. Existe realmente um espaço de debate para se fazer. A gente não vai construir um novo Brasil fingindo que não tivemos problemas. Eu não posso abraçar uma campanha petista que diz que não existiu mensalão Lava Jato e também não posso abraçar uma campanha distópica como é o caso do Bolsonaro. Bolsonaro vive numa bolha de internet. Tudo é fictício, tudo é inventado. Não tem nenhuma preocupação com o mundo real. Nós temos desastres acontecendo que são desastres geracionais. A destruição na educação pública brasileira, ela vai ter um impacto geracional. Nós vamos levar muito tempo para recompor. O retrocesso dos indicadores é de 10, 15 anos. No combate à corrupção, retrocedemos para a década de 80 do século passado, onde quem tenta fazer alguma coisa está arriscado a ser perseguido. O que não quer dizer que o trabalho seja perfeito na educação ou na corrupção. Tudo isso tem que ser revisto. Eu vou participar desse processo, eu vim aqui para isso, para participar disso, tentar ajudar o Brasil a melhorar. Os espaços, aí os fatos mostram. Mas é muito importante partir de premissas claras. Eu não sou salvador da pátria, não sou dono da verdade. Para fazer qualquer coisa em Brasília, no Brasil, precisa de muita gente boa. Eu sou só uma pessoa tentando ajudar nesse processo. Beli. Senador, agora, como o Fábio estava mencionando, né, o colegiado ali da CPI mobilizou muito as pessoas, né, a atenção da população, né, em função até da tragédia que se criou no país com a pandemia, com a falta de ação do governo. A CPI se revelou um oposto a isso, né, um trabalho muito sério, levantando uma série de questões, questionamentos, aglutinando, né, uma série de provas, trazendo à tona uma série de como a gente estava falando antes, de esquemas que estavam atrás da capa anticientífica ali da vitrine do Bolsonaro, né? Diante até dessa credibilidade, né, que o colegiado ganhou, o senhor acredita que a postura da Procuradoria-Geral da República vai ser diferente diante do relatório da CPI, e que a gente sabe que a postura tem sido de blindar, né, o presidente da República? O senhor acredita que diante até dessa, pode até dizer, de uma certa pressão popular e dessa vitrine que a CPI se tornou, isso pode mudar, sensibilizar de outra forma a Procuradoria? Eu não tenho grandes esperanças, Isabel, mas cumpro minha missão.
a CPI juntou documentos, provas suficientes para a apresentação de uma série de ações na Justiça. Ontem participei do processo de entrega formal dos documentos ao PGR, ao Procurador-Geral Augusto Aras. Foi feita uma cobrança clara de que se tenha providências. Essa cobrança institucional é respeitosa, mas, ao mesmo tempo, a gente já trabalha com alternativas que permitam, na hipótese de uma inércia por parte de Augusto Aras, fazer com que esses fatos não sejam esquecidos, não sejam ignorados. É uma construção difícil. A gente tem que ter alguns ajustes nessa estrutura democrática brasileira. O processo de escolha do PGR, a possibilidade integral de recursos para as decisões dele, a exigência de prazos e maior clareza e transparência nas providências. Então, Augusto Aras é um procurador-geral incomum. Ele já foi cobrado por 6 ministros do Supremo por inércia, retardo em pareceres, todos eles vinculados a interesse do governo federal. Ele teve agora uma cobrança, me parece também muito incomum ou inédita, da ministra Carmen Lúcia, para que prove que efetivamente está fazendo alguma coisa com relação aos atos do dia 7 de setembro. Então, eu imagino que um cidadão que tem interesses de carreira jurídica também tem, em algum momento, alguma preocupação com a sua própria biografia. Então, tenho a expectativa de que providências sejam adotadas, mas, ao mesmo tempo, da nossa parte, a gente tem que legislar e, enfim, atuar para evitar que esse tipo de situação se repita. Eu não posso confiar tudo que o Brasil precisa na mão de uma pessoa só. Essa pessoa pode errar. Eu tenho que ter alternativas. Senador, muito obrigado pela entrevista aqui, obrigadíssimo. Parabéns uma vez mais pelo trabalho na CPI. Esperamos que o senhor não esmoreça. É muito importante que o país possa continuar conhecendo o que se passou ali nos bastidores da CPI, porque ela desenha o perfil desse governo aí que precisa ser devidamente exumado e combatido. Então, um abração para o senhor, muito obrigado, até a próxima, tá? Um abraço, boa semana para todos. Tchau. Obrigado.